pensamento fala o seguinte: ajudemos os que precisam e basta. Aguardar gratidão, reconhecimento, prêmio, compensação pode ser frustrante. Que nos baste a doce alegria de servir. Ajudemos os que precisam e basta. Aguardar gratidão, reconhecimento, prêmio, compensação pode ser frustrante. Que nos baste a doce alegria de servir. Isso aqui é a síntese do Karma Yoga. Tá? Em essência, o que ele está falando aqui é Karma Yoga. O que é Karma Yoga? Karma Yoga é yoga da ação. Karma é ação. Qualquer ação é um karma. Ajudei a velhinha a atravessar a rua, é um karma. Falei mal de alguém, é outro karma. Tive um bom pensamento, outro karma. Tive um mau pensamento, outro karma. Tudo que você fizer é karma, gera karma. Então, não é necessariamente algo pejorativo como chegou no Ocidente. Dharma é a lei. É aquilo que é para você fazer. Você tem vários dharmas. Você tem um dharma principal, que é o dharma de ser humano, mas você tem dharmas secundários que são tão importantes quanto. Por exemplo, se você é casado, você tem dharma de marido. Se você tem filho, tu tem dharma de pai. Entendeu? E quem não cumpre o seu dharma está em adharma. Não é bom negócio. Por quê? A visão védica não é uma visão punitiva de castigo. Não há concepção de pecado, muito menos de castigo na concepção védica, na visão védica. Mas a questão toda é a questão energética. Quando você está praticando o teu dharma, cumprindo aquilo que é para você fazer, você está no movimento do universo, em prol do universo. Então tudo que o universo puder fazer por você, ele vai fazer. Se você está em adharma, você se movimenta contra o universo. Aí o negócio é complicado. Entendeu? O negócio é complicado. Eu estava até me lembrando, ontem eu recebi no WhatsApp bobagem, um apelo, tentando jogar uma pá de cal em cima do movimento de esquerda no Brasil, falando mal do PSOL, do PT, blá, blá, blá. Mas o cara citava um monumento que foi erguido em Gdansk, na Polônia, né? Que antes era Danzig, era território alemão, e eles falam sobre estupro, um estupro coletivo, o maior estupro coletivo da história da humanidade conhecida, né? Vamos chamar assim. Foram mais de 2.000 mulheres que foram estupradas por soldados russos. Aí eu vi aquilo, cara, porra, eu falei, cara, realmente é desagradável esse tipo de situação, né? São seres humanos, todo mundo da mesma raça, você pode ter até etnia diferente, mas a raça é só humana. E o que acontece é as pessoas barbarizarem umas às outras dessa maneira. Aí eu falei, porra, dentro do grupo, né, fiz um comentário sobre a postagem, eu falei assim, pô, cara, talvez os russos tenham feito o que fizeram, cara, por conta dos 16 milhões de russos que foram mortos pelos nazistas, pelos alemães. Aí, meu amigo, tua mãe, teu pai, teu amigo, teu irmão, teu primo, todo mundo foi pro saco, cara. Você enlouquece e faz esse tipo de barbaridade. Não estou querendo justificar nada, mas é a brutalidade da guerra, cara. O ideal é você não criar guerra. Isso é são. Tem saúde nisso aí. Criar guerra não tem sentido, troço estúpido. E aí os alemães, eles provaram desse rebote, cara, porque isso é energia. Eles geraram uma energia, aqueles campos de extermínio, cara, aquilo é uma barbaridade, cara. E muita gente na Alemanha estava sabendo da história. Tinha gente que não sabia, mas tinha gente que sabia, cara, e não fez nada. Achou certo, achou normal. Esses judeus, porra, eles criam um problema mesmo. Entendeu? E você vê, foi o que eu aproveitei o finalzinho da postagem e falei a mesma coisa. Eu falei, cara, de certo modo a mesma estratégia está sendo usada aqui, os nazistas usaram. Eles elegem um inimigo e, porra, vamos sentar raquete nesses caras. Todo mundo contra os caras. Pô, você vê o seguinte, nunca fui do Partido Trabalhador, nunca tive nem partido político, nunca gostei desse tipo de coisa. Mas quando você contabiliza quem foi processado entre os políticos, sabe em que colocação o PT está? 9º. Então tem 8 piores que ele na frente. Mas a mídia não quer saber disso. A mídia tem um compromisso de marretar os caras. Entendeu? Então eu acho isso uma coisa assim absurda pelo prejuízo que foi causado ao país. E está causando. Não sei se vocês escutaram ontem à noite. O Flávio Bolsonaro fez um comentário em relação ao Hamas, cara. Meu amigo, o cara está pensando que ele está lidando com milícia, cara. Está pensando que está lidando com um bandidinho aqui, cara. Ele falou, porra, eu quero que o Hamas se exploda no Twitter.
Cara, ó, explosão é o que o Hamas sabe fazer. Hamas, Hezbollah. Esse pessoal não é bom nem tu cumprimentar muito. Pode tu errar o cumprimento e dar problema. O ideal é o cara entrar mudo e sair calado. Mandar beijo para todo mundo. Adoro vocês. Olha para os judeus, adoro vocês. Olha para os árabes, adoro vocês. Isso é a melhor política. Até porque é uma briga antiga, cara. Esses caras são primos, cara. Eles que se entendam lá, eles que dêem um jeito deles. Porque você entrar como mediador ali, cara, pô, de repente tu vai tentar fazer alguma coisa boa e aí piora a coisa toda. E eles guardam. Pô, é outra cultura. Vai acontecer agora, vai acontecer daqui a um Sim, mas tu sabe por que disso? Aqui no Ocidente o pessoal tem dificuldade de entender isso. Porque a nossa cultura, a nossa tradição é cristã, cara. Cristão é que perdoa, cara. Na tradição deles, o perdão não faz parte. Investiga lá, não acredita no que eu estou falando, não. Vai pro mundo muçulmano e pro mundo judeu. Judeu é igual, cara. O perdão não faz parte da brincadeira, não está no contexto. Se morrer pela religião, ele vai ter tantas dúvidas de outra coisa. Então é sempre guardar, meu irmão. Sempre o cara vai guardar aquele ranço, cara. Pô, mas foi meu avô que o cara fez. Ah, foi meu primo que o cara fez. O cara guarda. O cara guarda. Como se isso fosse uma coisa boa. Mas essa é a instrução que o cara recebe desde que é pequeno. A cultura deles é essa. É, cara. Guardar. E infelizmente, pessoal, com todo respeito aos cristãos, o cristão tem uma dificuldade em relação a isso. Aceitar o outro do jeito que o outro é. Vai para a Índia, porra, entra em crise. Vai para o Nepal, entra em crise. Cara, para com essa história, cara. Respeita o outro do jeito que o outro é. Cara, ó, esse cara gosta de comer banana pelo ouvido. Problema dele, tá se alimentando desse jeito. Vou fazer o quê? Ah, não, mas biologicamente não é adequado. Caraca, meu irmão. Esse cara não estava vivo, funcionando antes de você aparecer aqui, cara, ele vai continuar quando tu for embora, cara. Caraca. Mas tem esse tipo de coisa, cara. As pessoas têm que tentar se descondicionar disso. Isso é condicionamento, cara. Isso é treinado. É igual o racismo, cara. O cara é treinado para ser racista. Pô, não faz sentido, cara. Você vê quando a criança é pequena, cara, de etnia diferente, uma beija, abraça. A criança não está nem ligada nesse. Aí vai recebendo instrução. Preconceito como é que é? Sexual, de orientação sexual. Mesma coisa, cara. Pô, eu vim de uma família totalmente preconceituosa, cara. E começa aquelas piadinhas, sabe aquelas piadinhas sem maldade, entre aspas? Sem maldade. Ali começou o treinamento, cara. Fulano é gay, né? Pô, legal. Sabe? Você está sendo treinado, cara. 20 anos depois, cara, você é um problema para a sociedade, cara. Não é por aí, né, cara? Não é por aí. Porra, ajuda. O pensamento do irmão fala, vai ajudar as pessoas, cara. Vai ajudar. Quer ver só um negócio? Fazer um comentário aqui que eu fiquei de bobeira, porque eu não conhecia a Marielle Franco. Não conhecia, cara. Moro no Rio de Janeiro, mas eu não conhecia a moça. Cara, tu sabia que essa moça tem uma obra, cara? Tem uma obra social para ajudar família de PMs que foram mortos em combate, cara. E esses caras que mataram ela são ligados à PM, cara. Ligados à Força Militar, cara. Olha que coisa insana, cara. Aí porque a orientação sexual da garota é diferente. Porra, agora tem motivo para matar, cara? Eu discuti esse negócio até num grupo do WhatsApp. Eu falei, vem cá, tem pena de morte no Brasil? Para mim é novidade isso. Ela teve julgamento, porque se tivesse, e ela tivesse presa, vamos julgar ela porque ela é homossexual, pô. Tem pena de morte, cara? No Código Penal fala isso? Mas ela não é só homossexual, né? Ela é homossexual, ela é negra, ela é mulher. Então tem um contexto aí, porra. Pode passar o rodo, cara. Foi a primeira vez que eu fiquei com medo de andar no Rio quando teve a morte dela, porque foi muito rápido. Absurdo, cara. Absurdo o negócio. Assim, Absurdo. Ela é muito próxima, assim, né? Ela tem amizade, ela é próxima de pessoas que eu conheço. Então eu falo assim, gente, como assim? Ela estava fazendo diferença. Sim. Calada, Sim. né? Não tinha outra justificativa, quiseram calar. E olha, eu vou mais longe. Eu não sei se vocês chegaram a ver algumas reportagens sobre o assunto. Posterior à morte da Marielle, seguiu-se uma investigação, perfeito? No meio da investigação, descobriram uma lista com o nome de pessoas, todas de etnia negra, que provavelmente seriam executadas. Inclusive tem um garoto do MBL chamado Fernandinho Holiday, em São Paulo. Sabe quem é? Na lista. Olha que coisa insana. Porque aí você vê, entra uma situação totalmente escravagista. No contexto, porra, o negro não pode ter acesso, meu irmão. Deputado, vereador, um empresário. Olha só que loucura, meu irmão. Mas a pessoa falou que o próprio PL, que os militares, a maioria é negra, né? É o negro que. Cara, isso, porra. Tu
Foi perfeito, foi perfeito. É quando o cara chega na Blitz, cara, você olha, você não tem como não comparar, cara. Porra, a pigmentação do cara é 3 vezes maior do que a tua, cara. Ele tem mais melanina do que você. Ele fala assim, e aí, moreno? Como assim, cara? E às vezes com o teu documento na mão, cara. Eu falei, não, rapaz, não, meu nome não é Moreno, é Alexandre, cara. Caraca, meu irmão. Quer dizer, existe uma cultura de você identificar as pessoas pela cor da pele, cara. Isso é escravagista. Sabe o que acontece? É que o Brasil nunca teve coragem de passar a escravidão a limpo. Muita coisa você resolveria passando isso a limpo, mas não passa. Vocês conhecem algum museu da escravidão? Como se não tivesse. Não houve, então. Já teve gente que falou isso, mas não houve escravidão. Partir? Entendeu? Mas, cara, pô, tu tem que divulgar esse negócio. Era para ter cada cidade que teve escravidão, era para ter um museu, cara. Eu fui para Santiago, cara. Pô, cara, gratuito na cidade dos caras. Acho que os caras têm uns 15 museus, cara, na cidade, gratuitos, cara. Gratuito. E depois tem um patacão também, que é tudo pago, mas tem uma opção de gratuito. Então, pô, eu acho que esse tipo de coisa é importante. Isso é cultura, né? Isso é cultura. Não sei se o museu histórico tem alguma coisa. Oi? Museu histórico. Mas, porra, pouco divulgado, né, cara? Isso era para estar dentro da escola, sala de aula, para não acontecer essas coisas que aconteceram com a Marielle, cara. Entendeu? É tudo um ser humano, cara. Tá todo mundo no mesmo barco. Vamos lá, vamos cantar o mantra. Yogena chitasya padena vacham malancharirasya chavadyakenam yopa karotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatusmin Abahu Purushakaram Shankha Chakra Siddharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Harihi Om